o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, anunciou hoje, né, o leilão do terreno do gasômetro. Um leilão incrível, que só vai ter uma parte interessada. Então, é o terreno onde vai ser o estádio do Flamengo. Então, não sabemos ainda quando vai começar, né, as obras e tal. Ainda tem que não sei o termo certo, mas demolir o que tem ali na área. Mas, enfim, o terreno vai ser desapropriado. O Flamengo vai precisar pagar uma quantia para desapropriar esse terreno, que pertence à Caixa. Boa. E o terreno vai ser usado, obviamente, para a construção do estádio. E aí, rapaziada, o que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Esse é o esboço inicial, né, do estádio, na região do gasômetro. É uma novela, eu não diria nem que é uma novela, né? Isso é uma eterna série aí que vem de anos e anos e anos se arrastando aí e finalmente chegou aí uma provável conclusão, né? O Flamengo terá estádio, entendo o projeto, porque depois de muita conversa, muita negociação entre o Flamengo e a Caixa e a Prefeitura do Rio de Janeiro, claro, o Eduardo Paes tomou a decisão de desapropriar o terreno ali do gasômetro para a construção do estádio do Flamengo. E como vai funcionar isso para você que ainda está meio perdido na história, tá achando que a prefeitura vai dar o terreno para o Flamengo ou tá ajudando o Flamengo? Tem todo um imbróglio em volta disso, toda uma negociação e todas as partes ali, entre aspas, de acordo com o que está acontecendo, né? Porque essa desapropriação em asta pública, como disse o Eduardo Paes, significa que o terreno vai ser leiloado, né? De forma judicial, mas como o Maurício disse, só um time, só um grupo, um grupo de investidores. Só tem um interessado. Tem um interessado, que é o Flamengo, e tem um valor mínimo estabelecido ali, claro, para esse leilão. Só que, assim, na última negociação de Caixa e Flamengo, a Caixa estava querendo algo em torno de 400 milhões ali pelo terreno, o Flamengo queria pagar 200 e pouco, mas com esse leilão, tudo indica que o valor será bem menor do que isso, vai ser algo em torno de 160 milhões de reais, por aí. Ainda não tem valores exatos para essa detalhezinho aqui. Claro, Mal. Segundo informações do Globo Esporte, o Flamengo está pensando em pagar cerca de 150 milhões pelo terreno. E segundo a coluna do Fla, informação do Léo José, documento do edital desse leilão vai estar constando que o fim do terreno será específico para a construção de um estádio. Ou seja, por mais que até existam outras empresas interessadas no terreno, sim, o acordo até com a prefeitura meio que vai direcionar para que só pode ser usado para um estádio, né? Então, assim, ou quem vai poder comprar o terreno senão o Flamengo? Sim. Dificilmente Botafogo, Fluminense e Vasco teriam interesse e condições, né? Então, assim, é meio que direcionado só para o Flamengo comprar o terreno. E ali parece que ficou talvez um dos melhores locais para o Flamengo construir esse estádio, porque isso era uma das grandes discussões, onde seria o estádio do Flamengo, qual local seria apropriado para isso. E a prefeitura também fez algumas exigências ali à diretoria do Flamengo. A prefeitura queria um espaço para eventos ali também no estádio. Sim. Um local ali para entretenimento também gratuito. Provavelmente vai ter alguma praça ali. Rolar uma modernização toda ali, né? Isso, uma urbanização interessante para a região em si, né, cara? Porque saindo um pouco do futebol, um estádio ali nesse local vai melhorar muito a economia e movimentar também a economia do Rio de Janeiro. A prefeitura é muito interessada nisso, com certeza. Ter um estádio para 80 mil pessoas ali chama muita atenção. Também tem que ver o lado negativo, né? Como vai ficar o trânsito, essas coisas. Mas como aqui a gente só fala de futebol, isso aí Eduardo Paes resolve. A gente fala do estádio do Flamengo, que o Flamengo está buscando aí investir cerca de 1,5 bilhão ou 2 bilhões nesse terreno, tá? O Flamengo está buscando um acordo aí com alguma empresa para ter os name rights do estádio junto ali do Flamengo. O Landim até falou em uma entrevista para não apelidarem ainda o estádio ou o possível estádio ali no local, porque ainda vai ter essa negociação para saber o nome e qual empresa vai estar no name rights, né? Algumas empresas já apareceram aí sendo supostamente cotadas, como a Audi,
tem a Allianz também, enfim. Deve haver muitas negociações, né? A gente vai ver isso aí mais pra frente. Mas foi um passo muito importante pro Flamengo, né, rapaziada? Que finalmente saiu do papel esse lance da proposta e tem um terreno. Agora basta construir o estádio, né? Que é a próxima etapa. E eu queria saber um pouco da opinião do Arthur sobre isso, porque também a gente tem um outro lado. O Flamengo, esse mês ainda, inclusive, acabou de acertar com o Maracanã, né? O Flamengo fechou aí o consórcio do Maracanã até 2028, se não me engano, 27, 28. Eu tô maluco, ou é mais tempo? Me corrijam aí, tá? Mas fechou por muito tempo, né? Então o Flamengo vai estar à frente do Maracanã por uns bons anos, juntamente com o Fluminense. Será que isso vai interferir em alguma coisa? Porque vai ser interessante pro Flamengo, claro, enquanto o estádio estiver em obra, mas e depois de construído? Será que não vai ser um prejuízo pro Flamengo? Mas enfim, Arthur, quero saber um pouco da sua opinião no geral sobre isso. Sim. E sobre essa pergunta que eu trouxe aqui também, né? Cara, São Lucão 20 anos de consórcio, tá? Muito obrigado, Lucão. 20 anos. Cara, eu não acredito que isso vai chegar a ser um prejuízo, irmão. Porque eu acho que esse é o grande sonho de todo torcedor e também internamente no Flamengo, né? Principalmente, levando aqui para o outro lado também, se a gente falar sobre os âmbitos políticos, é muito conveniente isso vir à tona em ano de eleição também, né? Então, eu acredito que tá rolando um movimento para essa galera que tá no Flamengo continuar no Flamengo, e o estádio é uma forma disso ser viabilizado, pelo menos no meu entendimento. Então, não existe, o que eu quero dizer com isso? Que não existe uma resistência ali dentro, porque juntou o útil ao agradável. As pessoas querem se manter, todos os flamenguistas sempre quiseram um estádio, vamos fazer isso acontecer. Então, acho que todo mundo está vendo isso com os bons olhos. Eu não acho que ninguém enxergue uma vírgula, ninguém enxergue um ponto que fale, poxa, e se, e quando, tarará, tarará. E eu acho que isso vai fazer bem para o Flamengo também, tá? Para o Flamengo enquanto instituição, para os torcedores do Flamengo, para quem consome o Flamengo, porque, novamente, isso sempre foi um sonho. Todo mundo que consome o Flamengo sabe o quão importante esse estádio vai ser. E eu acho que vai dar uma nova cara, porque o Flamengo, cara, com sua torcida de mais de 40 milhões de pessoas, precisava de um lugar para chamar de casa, né? A gente está vendo como essa relação de Flamengo, Fluminense e Maracanã tem se desgastado ao decorrer dos anos, né? Principalmente agora que a gente tem acesso praticamente em tempo real às coisas que acontecem, a gente percebe todas as confusões que isso gera. Então eu acho que o Flamengo tem um lugar para chamar de casa, para falar, gente, esse aqui é o nosso estádio, é sob nossa administração, não vamos ter todos esses problemas de relação com outros clubes, etc, etc, etc. É muito importante, principalmente para a fase que o Flamengo está se encontrando em relação à estrutura financeira e talvez até da imagem que quer passar, não só para o futebol brasileiro, mas também para o futebol externo, sabe? De que, cara, olha só o nível que o Flamengo está conseguindo chegar, que o futebol brasileiro está conseguindo alcançar. Olha só as arenas que nós temos, os estádios que nós temos. O estádio do Corinthians é absurdo, é extremamente moderno. Enfim, e além disso, só para finalizar meu comentário, ainda tem essa parte ao redor do estádio que você falou, né, mano? Então a gente tá falando aqui sobre uma modernização de uma área, geração de empregos, seja de forma direta ou indireta. Então muita coisa vai rodar por ali e eu acho que é importante, cara. Eu gostei dessa decisão. Vamos ver quando vai acontecer, né? Porque o Maurício bem disse, é algo muito demorado, muito demorado. Hoje eu tava vendo uma matéria no GE e a repórter, eu esqueci o nome agora, peço desculpa. E a repórter falava de 5, 6 a 7 anos só de construção do estádio, só de construção. Sem tirar os pré e pós. Então vai ser um processo demorado. Então, eu tava até pegando aqui os últimos estádios construídos, né? Tipo do Tottenham, da Juventus e o próprio Allianz Parque. Parece que eles tiveram em média cerca de 4 anos de construção, sabe? O da Juventus foi até um dos mais rápidos a ser construídos. Inclusive, o da Juventus e o do Palmeiras, né? Tem os name rights vendidos para Allianz. Sim. Então seria... Acho que já tem mais de... A Allianz tem inclusive mais estádios, né? O do Bayern de Munique e do Nice. Então seria o quê? 5º estádio da Allianz. Não sei se faz tanto sentido. Mas enfim. Cara, faz sentido continuar com o consórcio do Maracanã, sabe por quê?
é um processo de, sei lá, 4 anos só de construção do estádio. Ainda teria construção de coisas ao redor, etc. Então, demoraria bastante tempo, né? Sim. A gente não sabe se vai ter que ter algum tipo de reforma estrutural ao redor. Talvez. Parece que o projeto tem algum terminal de ônibus, né? Relacionado também. Não sei. Além de que ainda falta acertar todos os acordos, todos os embrólios. Então, por exemplo, a gente está falando de 4 anos, no mínimo aí, mas quando começar a obra mesmo, né? Porque quando vai Exato. começar a obra, né? Tem até que preparar. Tem que primeiro comprar o terreno. Segundo, preparar o terreno. Decidir. Sabe? São muitas coisas que vão acontecer. Então, assim, eu acho que talvez seja um projeto para 10 anos, vai. Por aí. Pelo menos. Então, assim, você ter o Maracanã garantido por metade desse tempo, então já te garante muita coisa. 10 anos é muita coisa, mas eu acho que pelo menos uns 5 anos, vai. No É, mínimo eu acho 5. que vai Eu acho ficar que mais por de uns 5. 5, 7. Eu acho que uns 5, 7. Então, você ter o Maracanã garantido já ajuda muito. E até para não passar pelo que o Palmeiras passa, né? O Palmeiras depende. Até o contrato do Palmeiras com a construtora, né? É uma parada até um pouco muito particular. Mas o Flamengo ainda vai ter que ir atrás de alguém para construir. Provavelmente já tem algum tipo de negociação, mas enfim. No caso do Palmeiras, ele tem que ceder o estádio para a W Torre fazer shows, outros eventos. Então, nesse caso, o Flamengo perderia. O Pode Flamengo, falar, como a prefeitura quer um centro de convenções, essas coisas assim, isso pode ser um local para esses possíveis eventos. Porque o Flamengo tem na cabeça que não quer shows no estádio, o Landinho já falou sobre isso e tal. Ou se tiver, deve ser algo muito esporádico. Porque o que o Palmeiras sofre, cara, o Botafogo tem sofrido também, isso prejudica muito o time, né? Sim. Você tem um prejuízo técnico muito grande, né? Então, assim, o Allianz Parque tem uma área interessante de eventos que não afeta em nada o gramado, né? Então, assim, dá para você fazer um evento no, sei lá, uma terça-feira à noite e jogar na quarta-feira tranquilamente. Então, dá para ter isso. Eu acredito que dá para até, sei lá, fazer 2 eventos simultâneos, alguma coisa nesse sentido. Que é um espaço bem grande, né? No caso, seria do estádio do Flamengo. Mas é importante você ter esse plano B, talvez, né? E Sim. no caso do estádio do Tottenham, por exemplo, cedia jogos da NFL. Sim. Então pode ser uma fonte de receita diferente para o Flamengo, sabe? Pode não querer shows, mas uma época de pós-temporada pode receber alguma coisa. Até no anúncio mesmo, Mal, no vídeo de anúncio fala sobre outros esportes serem praticados no estádio. Exato, é uma fonte de renda diferente, né? E pode trazer muito para o Flamengo. Não só na questão financeira, mas também de relacionamento com outras equipes, expansão de marca, enfim. Sim. N fatores. O estádio do Corinthians vai receber uma partida de futebol americano agora, né? Então, ter isso no Rio de Janeiro seria bem legal também. Cara, e assim, como vocês falaram do tempo de obra, a gente está falando de Rio de Janeiro, né? Independente de ser uma construção privada ou não, ou pública, independente, essa no caso seria privada, as coisas no Rio de Janeiro demoram muito mais do que qualquer outro lugar no mundo. Então, assim, realmente eu acho que vai ser pelo menos 7 anos. E detalhe, ao mesmo tempo que provavelmente vai estar rolando essa obra, vai estar rolando uma outra de um outro estádio a menos de 1 quilômetro de distância, que é a reforma de São Januário, que vai ampliar para cerca de 45 mil pessoas. Então são duas grandes mesmo, obras rolando em um espaço de menos de 1 quilômetro, sabe? E a região ali vai ficar um caos, né? E o Rio de Janeiro já tem uma boa infraestrutura, né? Né? Trânsito bom, nossa, tudo fluindo tranquilamente. Mas assim, o estádio ali no gasômetro ficou bem localizado, porque é do lado do terminal Gentileza, que acabou de ficar pronto, do lado da rodoviária, não é tão distante assim do metrô e do trem. Assim, é uma distância ok. Não dá pra ir andando, mas você vai andar um pouquinho. Se você quiser pegar um trem ou metrô. Tem a Avenida Brasil ali, linha vermelha, tem o aeroporto perto do centro do Rio. Pra turista é algo bem interessante, né? Sim. E tem comentários da galera, tá? Boa, vou ler aqui, hein, Lef, ó.
A Tem VLT Nelma também? Nogueira coloca boa Boa noite. noite, Nelma. Esteve com a gente aqui sábado, tá? Exato. Boa. Maneiro, maneiro. O FDB na nave coloca, deixa eu tirar isso aqui. Coloca, o estádio se faz necessário não só para o Flamengo, mas para todos os clubes do futebol brasileiro. Independe do mesmo. Acredito que esse movimento do Flamengo vai fazer outros clubes se movimentarem. É isso aí. Também Ele acho, fala, cara. bem gerido se torna uma fonte de renda absurda, foi o que o Maurício falou. E ele fala, boa noite, rapaziada do Arena. Boa noite, meu mano, tamo junto. Boa noite, E aí, mano. o monstro Ricardo coloca, boa noite, rapaziada, ótima live pra geral. Irmão, Boa noite, beijo. Ricardo. Tamo junto. Mas isso aí que o FDB falou, cara, faz muito sentido, cara, porque quando um time que está sendo visto como uma boa gestão dá um passo diferente como esse, Sim. faz outros times quererem ir atrás de melhores. Claro que o Palmeiras já tem seu estádio e tudo mais, só que outros times podem também buscar soluções para bater de frente, sabe? Sim. Então, Não, a mas gente... eu acho muito arriscado a outros clubes irem nesse sentido, sabe? Porque a gente vê o problema financeiro que o Corinthians passa, não necessariamente por causa da Arena, mas tá relacionado, sabe? Mas sempre é um tópico. Exato. E assim, até pagar a dívida, que sabe Deus lá quando isso vai acontecer, isso sempre vai estar relacionado, sabe? O Corinthians nunca vai poder, sei lá, investir todo o sua receita em contratação, vai. A sua receita líquida, digamos. Então, tem sempre que pagar a Arena, uma dívida que cada hora aumenta, porque tem juros. Sim. Então, mesma coisa o Grêmio, né? Teve que pagar a Arena por muito tempo. Não sei como é que tá essa questão. O Atlético também vai passar por isso. Tem a questão dos mecenas, mas, enfim, acaba sempre esbarrando nisso, né? O Flamengo tá em um bom momento financeiro para a construção do estádio, então Exato. a tendência é que melhore cada vez mais. Talvez, nesse sentido, o Flamengo seja o clube mais positivo Estável, nesse vai. sentido no Brasil, né? Tem, óbvio, tem uma disputa política agora, enfim, mas a tendência é que tudo se mantenha, né? Por mais que a gente até discorde de outros possíveis dirigentes que vão assumir o Flamengo, a gente espera que vai ter uma estabilidade, né? Até porque tem uma coisa estatutária que até fala sobre isso. Mas, enfim. É isso. E vamos de informações aí, então. Mas antes, pedir pra galera se inscrever no canal que não tá inscrito ainda. Quem já tá inscrito, chega aqui na live deixando aquele like e compartilhando para ajudar a gente a chegar aos 800 inscritos. Boa. E bater essa meta. Muito obrigado pela presença, galera. Tamo junto. Comente aí bastante, que a gente gosta de ler os comentários e interagir.